Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. Sempre que falamos a respeito que as pessoas não deveriam se congregar em templos religiosos, as pessoas sempre têm alguns argumentos para defender. Fala que Deus pediu para o filho de Davi, que seria Salomão, construir templo, mas é um grande engano, um engodo ao qual as pessoas foram introduzidas. Davi quis construir um templo, mas nosso Criador não permitiu e prometeu ainda para Davi que ele edificaria a casa para Davi. Então, amados, é o contrário, é nosso Criador que nos pode servir, que nos pode realmente criar a casa e nos dar um lugar para morar no céu. E aqui na terra as promessas dele foram cumpridas, pois vamos ver se nós conseguimos entender quem é o tabernáculo verdadeiro de Deus. Vou ler aqui em livro de Samuel, capítulo 7, até do versículo 8 até o 11. Agora, pois, assim dirá o Senhor, o servo de Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomarei das malhadas de trás das ovelhas, para que foste chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome de grandes que há na terra, e preparei lugar para meu povo e para Israel. Plantarei para o que habites no teu lugar, e não mais sejas movido como mais os filhos da perversidade aflijam como de antes. E deste dia em que mandei que houveste juiz sobre o meu povo Israel, e a ti, porém, te dei descanso de todos teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Aqui, o nosso Criador é quem ia fazer casa para Davi, não Davi para o nosso Criador, pois ele mesmo disse que não habitava em templos feitos por mão de homem. O templo construído por Davi foi uma desobediência aos mandamentos do nosso Criador, que homem algum poderia fazer isso para nosso Deus, pois ele não habita em templos feitos por mão de homem. E aqui vamos ver a promessa do nosso Criador se cumprindo, pois ele disse que das entranhas de Davi sairia o que edificaria. Aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 22, já começa as pessoas a reconhecer o filho de Davi, a qual Deus nos prometeu. E trouxeram-lhe um endemoniado, cego, mudo, e o de tal modo curou. E o cego, o mudo, falava e via, e toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Aí, amados, a promessa de Deus se cumprindo. Para quem ainda tiver dúvida, Mateus também tem mais passagem aqui que fala. Mateus capítulo 20. Capítulo 20, verso... deixa eu ver aqui. Verso 29 em diante. E saindo ele de Jericó, seguiu a grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Então, amados, todos, tem muito mais passagem aqui, até tinha marcado outras tantas passagens aqui que falam a respeito desse reconhecimento da promessa do nosso Salvador se cumprindo na terra onde
reconheceram que a promessa de Deus que tinha escrito, os escritos de Deus estavam se cumprindo, as promessas de Deus que Deus prometeu a Davi através do profeta Natã, que das entranhas de Davi sairia o que ia construir casa. Aí, para que alguém tire qualquer dúvida quem era que ia construir casa, ele disse: Pedro, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, amados, é no coração do homem, tabernáculo ao qual Deus fez, aonde você pode ver em Gênesis, quando ele criou o homem, deu fôlego de vida. Quem criou o primeiro homem? Quem fez o primeiro homem, amados? Então, amados, quem pode edificar? Somente Deus. O homem, ele tem suas ambições e seus anseios, e cada um tem suas vaidades de querer ser amigos de Deus. Você vai num templo religioso desse aí, os indivíduos que estão à frente desses templos, eles dizem que são homens de Deus, são amigos de Deus, que eles interferem por você a Deus e tanta situação, mas na verdade são mentirosos, ladrões, salteadores. E quando chegar o grande dia, um grande Criador vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, pois ensina o contrário. Nosso Salvador, quando esteve aqui, falou: ide evangelizar. O que ele faz ao contrário? Pede para as pessoas se ajuntar nesses lugares para se tornar escravo deles. E tantas outras situações, amados. Se você analisar as escrituras e comparar com o que esses homens fazem, você vai ficar abismado. A maioria das pessoas estão presas ainda à religião, pois não raciocina e não são permitidos que raciocine. Deixa tudo na mão dos outros. Acredita em todas as mentiras vindo de homens que se dizem de Deus, só que o Deus deles é outro, amados. Não é o Criador e nosso Salvador. Então, amados, presta atenção. Templos religiosos, nosso Criador nunca permitiu que fosse criado. O homem criou por desobediência. Salomão construiu um templo, mas para o Deus dele, a qual ele passou a servir, e construiu para outros deuses também. Construiu o templo para os deuses dos amorreus, os cananeus. Então ele saiu homenageando tudo quanto foi Deus. E você pode ver tudo isso aqui na própria Bíblia, através dos profetas, Jeremias mesmo, quando tem uma passagem que fala que construir, não acrediteis quando dizei templo de Deus não é, amados. Templo não é de Deus. O templo verdadeiro de Deus pode ser cada um de nós que realmente caminhar nos seus preceitos, nos seus ensinamentos, a qual ele disse: Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, amados, somente você pode ser a igreja verdadeira. Você não pode sair da igreja, pois você é a igreja. Então, amados, seja daqui para frente, você que ainda frequenta templos religiosos, seja a igreja verdadeira. Seja um homem de Deus. Pois você pode fazer muito pouco por Deus, mas você pode andar nos seus ensinamentos. Você pode ajudar a evangelizar quando você aprendeu o evangelho. Você pode ajudar a esclarecer a muitos que estão presos nas religiões a se libertar. A maioria não vai querer, amados. Vão fazer que nem fizeram quando o nosso Salvador esteve junto com o criminoso, com o Barrabás. Preferiram o Barrabás. A maioria vão preferir os criminosos das religiões, pois praticam crime, saqueiam as pessoas com a Bíblia na mão, distorcem as escrituras, são criminosos, bandidos. Deveria estar preso a maioria e não estão, pois as nossas leis são largas, aonde indivíduos se aproveitam, e mesmo porque eles fazem o papel e ajuda Satanás a levar muitas almas para o inferno. Porque senão Malafaia estava preso, senão Valdomiro estava preso.
de Macedo estava preso, porque eles saqueiam, são verdadeiros estelionatários, engana com a Bíblia na mão. Então, amados, presta atenção. Você que quer realmente andar com o verdadeiro, você não pode ser igual ao menino rico que preferiu os seus bens materiais. As coisas de Deus são puras, amados. Ele tem que para você salvação e vida eterna, um reino que está para chegar aí, que será incomparável, amados. Eu creio que será como seria o paraíso de Adão e Eva, alguma coisa nesse nível. Será incomparável, governada por o grande Salvador. Então, amados, presta atenção. O tempo está findando, é tempo de você acordar e despertar. O verdadeiro evangelho está sendo pregado. Então, está chegando a todo mundo. Tem muita gente, não só eu, mas tem muitos valentes que estão pregando o evangelho com entendimento. Cada um vai buscando saber do nosso Criador, buscando sabedoria. Vai aprendendo, vai passando para o próximo. Isso está se expandindo. Existem muitos enganadores também que deixaram a religião para poder arrebatar muitos que deixaram a religião. E para esses caras, como temos visto os ensinamentos estranhos de Ed René, Caio Fábio tem muita coisa que parece interessante, mas já vi ensinamentos vindo dele que não dá para seguir, amados. Outros aí também. Então são muitos os que parecem que estão ensinando o que é correto, mas aí quando é alguma coisa que realmente pode implicar na tua salvação, ele fica do lado do enganador. Segue ensinamento de religiosos, pois um dia eu vi Caio Fábio falando que ele foi convertido quando era jovem ainda. Eu falei, opa! Então ele deveria estar ainda no sistema religioso, porque se você entende que aquilo lá que ele falou que foi convertido serve, um local onde engana, um local onde faz você de escravo, então realmente não foi convertido ainda, não entendeu ainda, não fez como Paulo. Amados, Paulo caiu do cavalo, ele seguia o sistema, ele servia ao sistema, e a partir do momento que ele entendeu através do nosso Salvador ter pegado ele entendeu que aquilo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, aos pés da lei de Moisés, não servia para nada, amados. Então presta atenção, cautelai-vos. Tem muita coisa interessante que Caio Fábio falou? Tem, mas você tem que tomar cuidado, pois pode induzir você ao erro. Não fica seguindo a homem, siga o nosso Salvador. Somente isso, amados.